Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estou aqui no canal para trazer mais algumas informações a respeito de Portugal. Como diz a capa do nosso vídeo, vamos falar novamente sobre a questão da Lei da Nacionalidade, artigo 14 da Lei 3781, de 3 de outubro. Falamos num vídeo anterior a respeito desta alteração que está se propondo na Assembleia aqui em Portugal e vamos hoje trazer para os senhores aquilo que é o parecer da Ordem dos Advogados, do Ministério Público, do próprio Conselho da Magistratura, enfim, vamos falar um pouquinho sobre estes pareceres que podem dar uma ideia daquilo que está por vir. Não estou fazendo aqui juízo de valor sobre parecer de A, B ou C. Não é isto. E também não vou me pronunciar no sentido de dizer que está certo, que não está certo. Cada país, cada parlamento, cada estado tem o direito, evidentemente, de promover e de organizar a sua legislação. E com isto, tem o direito de determinar regras para estabelecer quem pode e quem não pode ser um cidadão daquele estado. Portugal não é diferente e por isso estamos aqui para trazer esta informação. Vamos lá. Eu vou colocar na tela para os senhores, então, aquilo que é o projeto de lei. E vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, vou deixar todos os pareceres que já estão públicos, porque estão na página do Parlamento. Se os senhores tiverem interesse, podem acessar a página do Parlamento ou pode seguir aqui pelo canal. Não tem diferença alguma. O documento é o mesmo. A diferença é que aqui eu grifei algumas partes que eu achei interessante serem pontuadas. Lá vocês irão encontrar o mesmo documento sem pontuações. Então vamos lá, vamos ver o que diz o projeto de lei número 810 que está em discussão. Vamos lá. 10ª alteração à Lei 3781, de 3 de outubro, que aprova a Lei da Nacionalidade, revogando o artigo 14 dessa lei. Muito bem. O projeto diz, no seu artigo 1º, que a presente lei procede à 10ª alteração à Lei 3781, de 3 de outubro, que aprova a Lei de Nacionalidade, revogando o artigo 14 dessa lei. Para aqueles que não conhecem a lei, ou que não viram isto ainda, o artigo 14 trata exatamente daquela questão dos cidadãos que pretendem a nacionalidade portuguesa, mas que foram reconhecidos como filho de um português apenas na maioridade e não na menoridade. A lei portuguesa só admite que tal tipo de nacionalidade seja transmitida se o filho do português foi reconhecido como tal, como filho, na menoridade, excluindo todos os demais. Pois bem, então vamos lá. E esta situação se dá por quê? Porque quando este cidadão recebe esta nacionalidade, ele pode transmiti-la, ele passa a ser o quê? Ele é um cidadão que tem a nacionalidade originária, aquela que se transmite, e não aquela que se adquire através de um processo, por exemplo, de tempo de residência. São coisas diferentes. Aquela não se transmite. E aí está o ponto e está a discussão. O parecer, que é o parecer da Ordem dos Advogados, está aqui, foi recepcionado no dia 6 de setembro de 2021, pelo Parlamento, diz o seguinte, vamos direto ao ponto. É nosso entendimento que tal proposta faz todo o sentido e é pertinente. Portanto, a Ordem dos Advogados se posicionou no sentido de que a proposta faz sentido, proposta que eu digo, retirada do artigo 14 da Lei 37, revogá-lo, e que ele é pertinente. Portanto, a Ordem dos Advogados se manifestou de forma favorável à alteração na Lei 3781. Por outro lado, o parecer do Ministério Público, está aqui, Ministério Público, projeto de lei 810, revogando o artigo 14. Vamos lá embaixo, no ponto que diz o seguinte, por outro lado, as alterações não parecem padecer de incorreções do ponto de vista jurídico, formal ou substantivo. Pelo contrário, em nosso entender, a alteração proposta vai no sentido do reforço da conformidade do diploma em análise à lei fundamental, designadamente
face ao princípio da igualdade. Portanto, da mesma forma como a Ordem dos Advogados se posicionou de maneira favorável, o Ministério Público também não vê nenhum obstáculo a que este artigo possa ser retirado da Lei 37, portanto, revogado. Agora vamos ver o que diz o outro parecer. Este aqui é o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Aqui nós já temos uma situação bastante diferente dos pareceres anteriores. E nós vamos lá no finalzinho deste documento, tem toda a fundamentação, tem uma série de informações aqui dentro deste parecer, porque isto aqui é um parecer. Então vamos lá embaixo e lá nós vamos encontrar as informações que nos levam ao destaque. Parte 2 do documento, opinião da relatora. Portanto, este assunto foi para uma comissão, esta comissão elegeu uma relatora e esta relatora, então, expressa aqui a opinião. E vamos destacar desta parte o que diz. Boa parte da doutrina na Europa considera até que a atribuição extraterritorial da nacionalidade, com base num puro critério de ius sanguinis, a pessoas sem qualquer ligação ao país dos seus antepassados não é compatível com os princípios da nacionalidade efetiva e da cooperação leal na União Europeia. Emina o próprio conceito da cidadania numa sociedade democrática como expressão de pertença a essa mesma nacionalidade. Portanto, aqui já se tem uma ideia daquilo que é a nacionalidade, segundo aqui diz, efetiva, vista pela União Europeia. Isto aqui é um dos argumentos que ela trouxe. Mais embaixo, vamos encontrar que atribuir a nacionalidade portuguesa a um indivíduo que não tem esta conexão desrespeita o princípio da nacionalidade efetiva e o princípio da cooperação leal da União Europeia. Abre-se um parênteses, na medida em que desta nacionalidade derivam um conjunto de direitos atinentes à cidadania europeia que são oponíveis aos outros Estados-membros e que estes aceitam porque pressupõem que a nacionalidade de um deles só é atribuída a quem, com o Estado ou com seus cidadãos, tem uma ligação real e materialmente relevante. Fecha-se o parênteses. Aqui está a razão que leva a este pensamento. Portanto, a União Europeia, segundo estas informações, segundo este documento, tem esta visão. E eles juntam, no final aqui deste parecer, uma série de documentos, uma série de apontamentos que são de outros estados da União Europeia que têm critérios que permitem a nacionalidade daqueles que são reconhecidos na maioridade, mas com lapsos de tempo e outros mecanismos, ou seja, não impedem que ele seja um nacional, que ele seja como tal reconhecido, mas eles colocam condições para que ele possa fazê-lo. E é isto que está nesse parecer aqui, é isto que ela traz para a discussão. O direito à nacionalidade portuguesa carece de concretização legislativa, devendo o legislador definir critérios de conexão ou ligação efetiva entre o indivíduo e a comunidade em que se integra. Nesta sua tarefa, o legislador tem, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, de respeitar o princípio da ligação efetiva entre o indivíduo e a comunidade politicamente organizada em que se integra. E aí tem aqui o número 12, o destaque, a nota, que está aqui embaixo, no rodapé. Número 12 é o Acórdão 106/2016, de 24 de fevereiro de 2016. É a isto que ela está se referindo aqui. Ainda, não é por ter sangue português que o indivíduo é português, mas porque cresceu sob a influência de um português. Esta é a ideia e é isto que trouxe esta fundamentação e que levou o tribunal a decidir naquele processo desta forma. Ela ainda coloca aqui uma menção a Rui Moura Ramos, que diz, como refere Rui Moura Ramos no o artigo 14 da Lei de Nacionalidade traduz a, abre aspas, ideia de que o estabelecimento de uma relação de filiação atesta a existência de laços entre o progenitor e a descendência que permitem supor que esta seja associada àquele conjunto de modos de ver e de sentir que identificam a comunidade nacional do primeiro. Mas tal situação desaparece, e aí, 3 pontos, com o acesso à maioridade. Desta forma,
uma filiação estabelecida depois da maioridade não poderia funcionar como elemento presuntivamente revelador da integração sociológica e psicológica do filho na comunidade nacional do progenitor. Compreende-se, pois, que se limite a influência da filiação em sede de nacionalidade à filiação estabelecida na menoridade, pois que só desta é possível deduzir a existência de uma situação de fato que deva ser tida por atributiva da nacionalidade. Aqui nós temos, então, a nota do rodapé 13, que traz aqui a obra de Rui Moura Ramos em Estudos de Direito Português da Nacionalidade, Coimbra, editora Coimbra, na primeira edição, página 238 e seguintes. Pois bem, continuando, por outro lado, se é verdade que em certas situações em concreto, nomeadamente aquelas em que existiu uma relação filial de fato, sem que a filiação tenha sido estabelecida, a norma do artigo 14 pode parecer injusta. Já não é a verdade afirmar que ela veda o acesso à nacionalidade portuguesa aos filhos dos portugueses, cuja filiação foi estabelecida na maioridade. Isto porque o pedido de nacionalidade por descendente de português, designadamente aquele cuja filiação ocorreu na maioridade, pode e deve ser ponderada ao abrigo do número 6 do artigo 6º da Lei da Nacionalidade. Pois bem, aqui está o detalhe que eu falei anteriormente, quando uma situação é obter a nacionalidade originária porque é filho de um português, artigo 1º da Lei 37, e a outra é jogar o assunto para o artigo 6 da Lei da Nacionalidade, em que pode, evidentemente, aquele que não conseguiu a sua nacionalidade pelo artigo 1, obtê-la pelo 6, correto? A questão é que no número 1, ele transmite esta nacionalidade e no número 6 ele não transmite. Portanto, ele consegue a nacionalidade, mas o seu filho já não consegue mais, porque o filho já não é descendente de um cidadão com nacionalidade originária, que é atribuída através do artigo 1 da Lei da Nacionalidade. Então, aqui o parecer do Conselho, desta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é no sentido de que não há necessidade de retirar o artigo 14, porque ninguém vai ser prejudicado. O cidadão tem condições de entrar pelo artigo 6, número 6. Mas, como dito, não transmite esta nacionalidade aos seus descendentes. Ao contrário da letra do número 1, melhor dizendo, não da letra, do número 1, ou seja, do artigo 1º desta lei. É lá que a coisa se resolve. Portanto, cada um que tire as suas conclusões, esta foi a conclusão, e diz ainda que, por todas estas razões, a revogação do artigo 14 deveria merecer, em minha opinião, ponderação, cuidado. Quando eu digo em minha opinião, é o que está escrito aqui, portanto, na opinião da relatora. Ponderação cuidada, tanto mais que a nossa lei não consagra um qualquer período temporal para os pedidos de atribuição da nacionalidade. Abre aspas. Melhor, parênteses. Por exemplo, 1 ano após atingir a maioridade ou 1 ano após o estabelecimento da filiação, fecha parênteses. E não existem mecanismos que garantam que uma perfiliação correspondente efetivamente a uma descendência, pelo que o Estado ficaria sem qualquer instrumento para evitar situações de abuso e de proliferação de nacionalidades de mera conveniência, bem como o possível negócio ilegítimo da perfiliação a elas associado. Portanto, aqui ela está dizendo que o Estado poderia criar regras, assim como os demais estados, inclusive esses documentos estão anexados aqui, tem, por exemplo, um período. Após a maioridade, existe um lapso temporal de 1 ano ou 2, portanto, se ele foi reconhecido na maioridade, em que ele pode ainda entrar com este pedido, mas também passado este lapso de tempo, ele perde o seu direito. Ele perde o direito a pedir a nacionalidade como se fosse pela originária. Então, a discussão está aí, o assunto está colocado,
E, na conclusão, ela diz o seguinte: faça o exposto à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é de parecer que o projeto de lei número 810 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Portanto, ela joga o assunto para o plenário. Já o Conselho da Magistratura, no seu parecer, diz o seguinte: no segmento de ofício mencionado em epígrafe, informa-se Vossa Excelência que o Conselho Superior da Magistratura, sobre a matéria do projeto de lei identificado já se pronunciou nos pareceres emitidos sobre os projetos de lei 364, o 3, o 117, o 118, o 126, todos referentes a propostas de alteração da Lei 3781, que aprova a Lei da Nacionalidade, mantendo a posição já assumida. E aí nós vamos, então, anexar aqui, para vocês também, justamente as manifestações do Ministério Público acerca destes outros projetos que já tramitaram e todos estão aqui para que possam ter uma ideia. Por exemplo, a conclusão em cada um destes projetos de lei citados é no sentido de a fixação dos critérios para a concessão da nacionalidade portuguesa é uma opção de política sobre a qual não caberá ao Conselho Superior da Magistratura emitir parecer, porque não fere absolutamente nada que esteja vinculado ao Ministério, aqui no caso ao Conselho Superior da Magistratura. Portanto, não há por que ele se manifestar a respeito da matéria. Devolve ela para o Parlamento e é lá que isto deve ser resolvido, dentro dos critérios da Constituição e dentro dos critérios daquilo que Portugal está subordinado à União Europeia. Perfeito? A matéria é um pouco complicada, para leigos talvez mais ainda, até para quem lida com o direito já não é fácil, imagina para quem não é do ramo. Mas, de uma maneira geral, nós temos aqui pareceres que são favoráveis, pareceres que dão liberdade ao parlamento e uma, pelo menos, indicação, que é a da comissão, que é criada e foi criada para esta finalidade, no sentido de que deve haver a mantença deste artigo ou, então, alterar o artigo e criar critérios para que, mesmo na maioridade, possam ser pedidas as nacionalidades e estes critérios seriam os delimitadores. Então vamos ver o que o Parlamento resolve e, no momento oportuno em que houver uma manifestação, que houver uma decisão a respeito deste projeto de alteração da lei, então nós retornaremos com o que foi decidido, ok? Senhores, um grande abraço, um excelente final de semana que se aproxima e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá!